Olá, meus amores, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Intuindo. Eu sou sua host, Cami, e eu fico muito contente que você deu play aqui nesse episódio, nesse podcast. Seja muito bem-vinda se é a sua primeira vez, ou seja muito bem-vinda de volta se você já é uma ouvinte aqui do podcast. Antes da gente entrar no nosso episódio de hoje, no nosso tema de hoje, eu vou compartilhar aqui com vocês algumas oportunidades que estão acontecendo no meu mundo atualmente, de como que você pode se aprofundar no seu conhecimento sobre o Human Design e sobre manifestação, que é muito dos temas que a gente trabalha aqui no podcast. Para quem quiser se aprofundar em Human Design, eu tô com algumas possibilidades de cursos em que você pode fazer no seu próprio tempo. Eu tenho um curso que é uma aula especificamente apenas dos tipos energéticos e das suas estratégias. É uma aulona de 4 horas, é uma gravação da imersão que rolou em setembro. Então, eu falei bastante aqui nos episódios em setembro que teve uma imersão ao vivo de Human Design que foi muito, muito, muito especial. Assim, o resultado foi com as mulheres foi incrível, assim, a quantidade de coisas que elas manifestaram, a conexão com a intuição, maior alinhamento na rotina, oportunidade de trabalho fora do Brasil, clientes alinhados para empreendedoras que participaram do grupo, foi assim uma coisa muito, muito, muito especial. Então, eu fiquei muito feliz com o resultado, eu fiquei muito feliz com a conexão do grupo entre as mulheres e o que elas criaram. E eu gravei todas essas sessões e estou disponibilizando elas para você, se você quiser fazer elas no seu próprio tempo, se você quiser se aprofundar mais e não teve tempo de fazer isso em setembro. Então, eu estou disponibilizando o curso inteiro, que são 4 sessões na imersão de alinhamento, do seu alinhamento com o seu Human Design. São 4 sessões em que a gente fala do seu tipo energético, sua estratégia, a sua autoridade, os centros energéticos e depois, finalmente, a gente faz uma aulona muito, muito, muito incrível sobre manifestação intuitiva. Então, se você quiser se aprofundar nesse curso online, você pode. Então, eu estou disponibilizando todas essas 4 aulas. Obviamente, todos os links vão estar na descrição do episódio. Ou você pode também comprar cada uma das aulas separadamente. Então, se você quiser, por exemplo, se aprofundar só em tipos energéticos ou estratégias, você pode fazer isso. Se você quiser se aprofundar apenas nas autoridades, né, que são as intuições do Human Design, você pode fazer isso. Só nos centros energéticos, você pode fazer isso também. E se você quiser se aprofundar em manifestação, mais especificamente a manifestação intuitiva, que é a metodologia que eu passo para as minhas mentoradas, nas minhas mentorias, que é uma manifestação que é muito mais integrada no seu estilo de vida, né? No seu dia a dia, ela é muito mais consciente, ela é uma parte mais orgânica da sua vida do que algo que é separado ou algo que você tem que fazer forçadamente, enfim. Então, essa é a metodologia que eu ensino na última aula de manifestação intuitiva, que eu também estou disponibilizando para venda só essa aula. E, gente, essa aula é realmente, assim, muito, muito, muito incrível. Se você for comprar uma aula, eu recomendaria você comprar essa aula especificamente, porque a manifestação intuitiva, ela é uma combinação de diversas formas, diversos processos, diversas metodologias de manifestação, que é a manifestação energética, que é como se fosse a lei da atração, a manifestação neurológica, que é a manifestação do seu subconsciente, né, da quebra de crenças limitantes, a Cabala e também o Human Design. Então, eu pego tudo isso e eu desenvolvo em um processo que chama manifestação intuitiva e eu te ensino um pouquinho de cada uma dessas metodologias. Eu também te ensino exatamente como aplicar isso na sua vida com a manifestação intuitiva, como fazer isso de uma forma mais leve, mais orgânica e mais intuitiva, né? Então, se você quer aprender esse formato, essa estratégia, compre esse curso, é a manifestação intuitiva. Ela é muito, muito uma aula muito especial, assim. O feedback que eu recebi das meninas foi muito especial. Então, realmente, assim, eu estou disponibilizando todas essas oportunidades para você se aprofundar ainda mais no seu conhecimento de Human Design e de manifestação também. Todos os links das aulas estão aqui no link da descrição no episódio. Então, fica aí disponibilizado para vocês essas oportunidades. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre cada uma das aulas, só me mandar mensagem no Instagram, @cami.minerva. Eu vou amar escutar de vocês e responder vocês também. Então, agora passando para o tema do episódio de hoje, né? Então, é essa ideia, essa mentalidade de que tudo está sempre acontecendo ao seu favor. E, gente, eu não posso, assim, não tem... Eu queria realmente, assim, realmente que você compreendesse a importância de você olhar para as coisas na sua vida dessa forma. Isso é uma mentalidade que vai mudar completamente
o seu processo de manifestação, a sua capacidade de manifestar aquilo que você quer. Isso é uma mentalidade que é, de fato, assim, um divisor de águas. Será um divisor de águas na sua vida, será um divisor de águas no seu processo de manifestação. E é uma das mentalidades assim, mais importantes para você começar a integrar, não só, de novo, assim, aquilo que você pensa na sua vida, mas, de fato, começar a agir assim todos os dias, com todos os desafios que você tem. E tem uma frase que eu falei muito, assim, eu falo muito para as minhas mentoradas, que é: o seu azar de hoje pode ser a sua sorte de amanhã. E eu quero contar um conto para vocês. É um conto, se eu não me engano, um conto chinês. Talvez algumas de vocês já conheçam esse conto. Eu quero contar esse conto aqui para vocês para exemplificar o que eu quero dizer. E depois eu queria contar algumas histórias para vocês da minha vida pessoal, para vocês entenderem como que isso acontece na prática e a importância de você utilizar essa mentalidade para mudar as consequências daquilo que vai acontecer. Porque se você só tem conhecimento dessa mentalidade, mas você não de fato aplica ela no seu dia a dia, as consequências dos resultados que você terá não serão diferentes. Então vamos lá para o nosso conto chinês, acredito eu. Então, o conto começa da seguinte forma: existe um fazendeiro e existe o vizinho do fazendeiro. Em um belo dia, um dos cavalos do fazendeiro fugiu. O vizinho dele virou para ele e falou assim: putz, o seu cavalo fugiu, né? Que azar. Aí o fazendeiro virou para o vizinho e falou assim: sorte, azar, nunca saberemos. No dia seguinte, o cavalo voltou. E aí o vizinho virou para ele e falou assim: nossa, seu cavalo voltou, que sorte. Aí o vizinho vira para ele e fala: sorte, azar, nunca saberemos. Uma semana depois, o filho do fazendeiro montou no cavalo, né, que tinha voltado, e foi andar de cavalo. Aí o filho do fazendeiro caiu do cavalo e quebrou as costas. Aí o vizinho do fazendeiro virou para ele e falou: putz, seu filho quebrou as costas, que azar, hein? Aí o fazendeiro falou: sorte, azar, nunca saberemos. Alguns dias depois, o exército foi para todos os fazendeiros e foi recrutar todos os homens que estavam lá disponíveis para uma guerra. E por conta das costas que estavam quebradas do filho do fazendeiro, o filho do fazendeiro foi poupado e não foi recrutado. E o vizinho do fazendeiro virou para ele e falou: nossa, que sorte, seu filho não foi recrutado para o exército. Para o qual o fazendeiro respondeu: sorte ou azar, nunca saberemos. Eu acho que já deu para entender qual que é a mensagem dessa história, né? Então, quando a gente olha para essa história, para esse conto, a gente vê que, nossa, o cavalo fugiu, putz, que azar. Ai, o cavalo voltou, não, agora é uma sorte. Aí o filho tá montando e cai. Ai, nossa, que azar. Então, se o cavalo de fato tivesse fugido e não tivesse voltado, o meu filho nunca teria quebrado as costas e isso seria a sorte. Só que só porque o filho quebrou as costas, ele não foi recrutado para o exército. Então, nossa, que sorte que o cavalo voltou. Enfim, gente, né? Tipo, eu acho que é muito óbvio, né? Quando a gente está escutando o conto, tipo, nossa, verdade. E isso acontece constantemente nas nossas vidas. Constantemente. É por isso que eu falo, o seu azar de hoje pode ser sua sorte de amanhã. Então, o seu término de hoje pode ser a sua sorte de amanhã, porque você vai, de fato, encontrar a pessoa que é sua alma gêmea. A sua demissão de hoje pode ser, de fato, a sua sorte do amanhã, porque você vai finalmente começar aquele empreendimento que você sempre quis começar, mas que você nunca teve tempo para fazer. Então, assim, a gente vê isso nas nossas vidas constantemente. Eu, pessoalmente, consigo afirmar com toda certeza absoluta de que todos os meus, entre aspas, piores momentos, os meus momentos de, entre aspas, mais azar, ou os meus momentos mais, entre aspas, mais, tipo, fundo do poço, foram os melhores momentos da minha vida. E eu tenho a certeza absoluta que você pode dizer a mesma coisa, a não ser que você esteja passando atualmente por esses momentos, você ainda não sabe o porquê desses momentos, então você não vai, talvez, concordar comigo nesse sentido, mas você sabe que daqui a um ano você vai escutar esse podcast e você vai concordar comigo também sobre esse momento atual. Eu tenho certeza absoluta. E o que acontece é que a rapidez com que a gente vai ver essa sorte, entre aspas, esse azar se transformando em sorte, entre aspas, é dependendo da nossa mentalidade, de como que a gente vai olhar para essas coisas. Eu queria contar aqui duas histórias que são muito, muito
pessoais e ao mesmo tempo eu acho que são super interessantes, que tem a ver com as minhas viagens, tem a ver com essa coisa de você viver em conexão com a sua intuição e tem também a ver com essa ideia de que era um azar que se tornou uma sorte. Então, há umas semanas atrás, como vocês sabem, eu estava morando em Paris por um ano, na verdade, eu vou dar uma recapitulada assim na minha história, caso você não me conheça. Então, eu já moro fora do Brasil há 3 anos e meio, 4 anos, até se a gente considerar o tempo que eu passei antes da pandemia. Então, já faz 4 anos que eu vivo como nômade, viajando fora do Brasil. Então, em 2019, eu morei na Indonésia, morei em Bali. Depois disso, eu voltei para o Brasil por conta da pandemia. E aí, depois, em 2021, eu saí de novo, fui para Portugal. E foi aí que, realmente, assim, eu comecei ainda mais a me conectar com a minha intuição. Então, a forma como eu saí do Brasil, ela foi muito intuitiva e foi muito... assim, me jogando no limbo mesmo. Então, eu escutei da minha intuição que eu deveria ir para Portugal. Eu recebi um convite como projetora no Human Design. Eu escutei esse convite, eu vi como uma oportunidade para eu ir. E logo depois, e assim, nesse momento eu não tinha nenhuma estrutura financeira, não tinha planos, não tinha ideia de como que era morar, enfim, tipo, na Europa dessa forma meio freelancer, porque desde então eu nunca peguei um trabalho, né? Então eu sempre tive os meus empreendimentos, eu era freela e hoje em dia sou empreendedora, né? Eu dou os cursos e mentorias e tudo isso. E hoje em dia eu realmente vivo assim um sonho que eu tive. Eu sempre sonhei em viajar pelo mundo, vivendo de uma forma intuitiva e alinhada e ao mesmo tempo entregando um trabalho em que eu sentisse um propósito, assim, que eu impactasse as pessoas de uma forma positiva. Então, para mim, assim, é um sonho, é de verdade, assim. Às vezes eu olho para minha vida e eu tenho que me relembrar de me celebrar, porque eu realmente manifestei o meu grande, grande, grande sonho de alguns anos atrás e eu quero ajudar você a fazer isso também, é por isso que eu tenho esse podcast. Enfim, acabei entrando numa tangente aí. Mas, basicamente, então, quando eu saí do Brasil, eu não tinha planos, eu não tinha nenhuma ideia de como que eu ia me sustentar, eu estava muito sem estrutura e tudo isso, mas eu fui confiando na minha intuição a cada passo. Então, depois eu morei em Portugal, eu morei na Grécia também por um ano, e depois eu me mudei para Paris, acabei morando lá por um ano, e acabei saindo de Paris por questões pessoais em agosto desse ano, então vai fazer agosto, setembro, outubro? Agosto, setembro, outubro, faz 2 meses? Não, na verdade eu saí no começo de agosto, então faz 3 meses, 2 meses e meio, enfim, que eu voltei a ser mais nômade, assim como eu estava no começo das minhas viagens. E, assim, vou dizer pra você que não foi algo muito que a minha mente gostaria que tivesse acontecido, né? Então, se eu fosse pela minha mente, eu tentaria forçar uma situação que realmente não seria melhor pra minha alma, mas porque eu tenho essa confiança extrema na minha intuição, eu entendi que era algo que o universo estava pedindo pra mim, era algo que minha intuição estava querendo e era simplesmente o caminho de menor resistência. Isso é um conceito que também existe na manifestação, que é bem importante a gente entender e que existem algumas ressalvas. Eu posso fazer um episódio sobre isso depois, se vocês quiserem, então me mandem mensagem no Instagram ou comentem aqui. O caminho da menor resistência, que é esse caminho do flow, vamos dizer, que não pode ser confundido com o caminho da autossabotagem. Essa é a minha grande ressalva com relação a isso. Mas, enfim, falaremos sobre isso em algum outro episódio. Então eu comecei a sentir que de fato era para eu voltar um pouquinho para esse momento nômade e eu acabei, né, me jogando de novo nessa jornada em que semana após semana, vamos dizer, eu não sei onde eu vou morar. Eu saí, vim para Barcelona para ficar com a minha prima e depois disso alguns dias antes da minha data de expiração aqui, eu acabei encontrando uma oportunidade de voluntariado na França, voltei para a França, fiquei lá um mês, depois disso eu fui passar uma semana em Copenhague com a minha família, agora eu voltei aqui para Barcelona, agora no final dessa semana eu tô provavelmente voltando para a França também, então é um momento que é assim, viajar dessa forma, eu tô fazendo uma tangente, gente, porque eu acho que é importante vocês entenderem um pouco da minha experiência, também sei que tem muitas de vocês que têm interesse em saber como que é viajar dessa forma, e eu quero que vocês entendam, assim, a realidade, sabe? Então, tem muito essa coisa que eu acho que às vezes a gente vê, ai, que glamouroso uma pessoa viajando e tal, e realmente é muito legal poder ter a liberdade, né? Ter manifestado a liberdade de
viver dessa forma, e isso é uma coisa que eu tô desenvolvendo uma metodologia também, uma mentoria, para te ajudar a manifestar uma liberdade de forma intuitiva, essa liberdade que eu consegui manifestar na minha vida nos últimos 4, 5 anos. Isso era uma prioridade para mim, eu foquei muito em manifestar isso. Então, isso é uma coisa muito legal e eu celebro muito essa parte da minha vida, mas ao mesmo tempo tem um nível de incerteza que você precisa, se você quer viver dessa forma, se você quer viver em alinhamento com a sua intuição, você precisa estar confortável, criar um músculo de confiança, assim, e estar confortável com a incerteza muito, muito grande. Muito. Porque hoje em dia as minhas amigas, minha família olham pra mim e ficam tipo, meu, como é que você está tão plena, você não sabe onde você estará daqui 3 dias. Só que eu já passei por coisas tão extremas no começo da minha viagem, tipo, meu, como é que eu vou pagar aquele aluguel que eu estou fechando agora, e aí o dinheiro simplesmente, tipo, aparecendo depois de 24 horas. Já aconteceram umas coisas tão bizarras, assim, que não tem como eu não confiar, sabe? No universo, na minha intuição. Não tem como. E eu posso também depois contar um pouquinho mais dessas histórias do passado, mas era isso que eu queria trazer, essa história do presente também, com pequenas historinhas, assim, para vocês entenderem que esse azar de hoje, essa incerteza de hoje, pode ser assim o seu portal para maior transformação, a maior sincronia, a maior manifestação, o seu maior sonho. Só que você não tem como saber. A mente não sabe o plano inteiro. A intuição sabe, a mente não sabe. E é por isso que eu ensino a metodologia da manifestação intuitiva. Porque não adianta de nada você olhar para as coisas no mundo e escolher as coisas com o seu ego. Porque o que vai acontecer 9 de 10 é você vai se decepcionar, você vai se frustrar uma vez que você conquistar aquilo. Não estou dizendo que sempre vai acontecer isso, tá? Aqui é zero regra, zero tipo uma coisa sempre uma coisa. Mas recentemente eu estava numa ligação com uma cliente, ela acabou de fechar a mentoria de manifestação intuitiva, inclusive. E ela me falou que ela super aprendeu a lei da atração e tudo isso, e que foi incrível pra ela, só que em algum momento, e ela conquistou coisas, mas depois ela conquistava e ficava tipo, tá, mas não era bem isso, ou, nossa, mas por que eu ainda tô sentindo esse vazio? E geralmente, eu super entendo isso, porque eu também já estive nesse lugar, e é por isso que eu evoluí da lei da atração e acabei tentando encontrar outras formas de manifestação e acabei desenvolvendo essa, porque eu acabei percebendo que não adianta você entrar e criar a vida dos sonhos da mente. Você vai sempre sentir que vai faltar alguma coisa. Porque a mente, ela é muito limitada, ela conhece o que ela conhece. A intuição, por outro lado, a sua alma, uma vez que você começa a manifestar com a sua intuição, você acaba caindo na vida dos sonhos da sua alma. E essa sempre será a vida dos sonhos que vai te trazer o maior nível de realização, o maior nível de felicidade, o maior alinhamento com o seu propósito, a liberdade que você deseja na forma que você deseja, que é autêntica a você. E às vezes não é nem aquilo, a vida que você imaginava, ou a vida que você conhece, ou a vida, enfim, que você tem consciência sobre, porque, de novo, a intuição, ela conhece o todo, ela é ilimitada. A mente, por outro lado, ela é completamente limitada àquelas coisas que você atualmente tem consciência sobre. Então, eu só queria fazer esse adendo, essa tangente, um pouquinho contando a minha história e contando que, um pouquinho dos desafios e tudo isso que eu estou passando atualmente. Aos pouquinhos eu vou contando um pouquinho mais para vocês das minhas viagens e tudo isso. Acho que agora que vocês têm um pouco do background, assim, a gente pode entrar em algumas dessas historinhas. Então, basicamente, quando eu saí de Paris, teve um momento que eu precisei voltar por 2 dias antes de ir para Copenhague. E assim, gente, Paris é uma cidade que, assim, para mim foi muito desafiador encontrar um lugar para ficar lá, porque eu nunca tive que procurar hotel ou Airbnb ou nada, porque eu sempre tive os meus apartamentos, né, quando eu morei lá. Então eu fiquei assim, chocada com, primeiro, o quão difícil foi encontrar um lugar bom e o quão difícil foi encontrar um lugar bom que não era assim, o olho da cara. Eu tava meio em choque do tipo, caraca, eu vou ter que gastar todo esse dinheiro em apenas, assim, 2 noites. Então, eu tava muito chocada, eu falei pro universo, olha, universo, eu quero gastar apenas X. E aí o que aconteceu foi que eu, em algum momento, engoli e falei, tipo, tá, tudo bem, eu vou ter que gastar mais do que isso, ok, não queria, mas beleza. Aí eu fui lá,
acabei agendando um Airbnb na quinta-feira. Eu precisava ir na sexta-feira para Paris. Acabei agendando esse Airbnb na quinta-feira. Eu sou dessas, tá, gente? Viajo com pouquíssimo planejamento, super intuitiva, no flow. Minhas amigas surtam quando elas viajam comigo. Aí eu agendei esse Airbnb e no dia seguinte eu recebi uma mensagem, no dia seguinte, literalmente, quando eu estava indo no trem para Paris, eu recebi uma mensagem da menina falando que, na verdade, o Airbnb dela não estava disponível e ela cancelou a minha reserva. Aí eu fiquei tipo, ok, ótimo, não tenho lugar para ficar quando eu chegar lá em Paris daqui 3 horas, mas tudo bem, né, eu confiando no universo. Aí eu entrei no booking.com, achei um outro apartamento. Fui lá e buquei o apartamento. De novo, era um preço meio parecido com o que eu tava pagando lá no Airbnb, que eu ainda achava excessivamente caro por apenas 2 noites. Mas, ok, engoli, fui lá, na confiança da abundância do universo, que todo o dinheiro sempre voltará para mim em 10 vezes. Fui lá, buquei e fui, né? Tava lá no trem e tal. Aí eu cheguei em Paris, fiz algumas coisas que eu precisava fazer, e aí eu tava comendo e eu percebi que ninguém tinha me mandado mensagem no Booking para confirmar. Aí eu comecei a achar estranho, fui lá, liguei pra mulher que tava o telefone lá no negócio do Booking. Liguei pra mulher, a mulher atendeu tipo, alô, aí eu, oi, tudo bem? É a Camille, eu vou ficar no seu apartamento daqui a pouco. Ela, não vai, eu tirei, na verdade, o meu apartamento do Booking em julho e ele não tá mais disponível, deve ter sido um bug do site. Eu fiquei tipo, como assim? Porque o dinheiro saiu da minha conta. Aí ela falou assim, não é, realmente você vai ter que ligar lá e tudo isso. Aí eu fiquei tipo, Jesus Cristo, eu não acredito. Aí, isso eu já estava em Paris, assim, né? Tipo, sem lugar pra ir, basicamente. Aí eu desliguei o telefone com a menina e eu tive uma escolha naquele momento entre surtar e deixar o oponente interno sequestrar a situação e ficar puta e achar que tudo é injusto e ser uma vítima e falar, tipo, meu Deus do céu, eu tô sem casa e blá blá blá, e agora vai estar tudo caro, eu não sei pra onde ir, nananã. Ou eu poderia voltar para o meu centro, escolher a minha intuição, escolher a mentalidade de que espera, tudo está sempre acontecendo a meu favor, isso é um teste do universo e isso é um portal para uma manifestação. Então, gente, vamos voltar para a história. Um portal para uma manifestação. Então, assim, você tá lá, né, vivendo e tal, aí acontece uma coisa que não é a melhor coisa, né? Então, você está sendo testado pelo universo. O teste, ele é sempre, sempre, sempre um portal. Você pode usar esse portal para subir na sua timeline, subir para um outro nível da sua vida, ou você pode usar esse portal para ficar na mesma vida que você tá, né, na mesma timeline que você tá, ou você pode ir até para uma timeline mais baixa, né? Isso a Kabbalah fala muito e essa explicação dessas timelines eu tenho na minha aula de manifestação intuitiva que eu assim, muito, muito recomendo para você. Se você tá gostando desse episódio, você vai amar essa aula. Então, você pode olhar, você olhando para esses testes de uma forma, tipo, tá, eu tenho uma escolha, eu posso escolher o meu oponente interno ou eu posso escolher a minha intuição. No momento que você escolhe a sua intuição, naturalmente as coisas já começam a se alinhar. Aquele azar, entre aspas, começa a virar uma sorte, por quê? Porque você está escolhendo um potencial, então pensa assim, quando você está sendo... Quando você está sendo testado, existem vários potenciais quânticos que se apresentam na sua frente. Você, no momento que age como ego, como oponente interno, como pessoa limitada, como medo da falta, medo de não ter, medo, o que medo que for, desespero, ansiedade, você está escolhendo os potenciais que são desalinhados. No momento que você está naquele teste, você escolhe agir pela intuição, agir pela expansão, agir pela abundância, agir pela confiança com C maiúsculo, você está se conectando com os potenciais de mais alta vibração. Você escolhe naquele momento qual que vai ser o resultado que você vai ter, dependendo da decisão que você tomar. Se você toma uma decisão alinhada, você gera resultados alinhados. Se você toma uma decisão desalinhada, você gera resultados desalinhados. E eu não estou falando decisão certa ou errada, eu estou falando alinhado ou desalinhado. Isso é uma coisa super importante para você anotar aí. Então, gente, quando eu recebi o teste, eu voltei para mim mesma, respirei, eu dei uma choradinha, admito, né? Eu dei uma surtadinha
rápida, mas depois voltei para o meu centro, me alinhei com a minha intuição e falei assim, vai dar tudo certo, tudo está sempre acontecendo ao meu favor. Eu peguei o telefone lá, liguei pro Booking, obviamente, né, aquela coisa tipo, a mente já começou a ir para um lugar, ai meu Deus, vai ter que falar com o Booking, ai porque o negócio, o atendimento de cliente vai demorar, blá blá blá. Volta para o momento presente, tudo está sempre acontecendo ao meu favor. Aí eu liguei pro atendimento, né, com uma energia alinhada, e obviamente que eu acabei atraindo um atendimento com uma pessoa alinhada. E aí eu falando, ela foi super simpática comigo e eu, obviamente, fui simpática com ela, porque eu estava nessa energia de tipo assim, tudo sempre vai acontecer ao meu favor. Porque né, quantas vezes a gente liga pro atendimento ao cliente já puto da vida com o atendente falando que é tudo aí começa a gritar, é desrespeitoso, e aí obviamente a pessoa vai sentir essa energia e aí começa a ladeira abaixo, o fundo do poço e tudo isso. Não, eu estava numa energia do tipo assim, não, a gente vai fazer dar certo. E eu acabei conversando com ela e uma menina assim muito, muito fofa, ela era do Egito e não sei, para quem não sabe, minha família é do Egito também, os meus avós vieram do Egito, então eu tenho uma conexão, assim, de alguma forma com o Egito. E aí, quando ela falou, eu sou do Egito, eu falei, mentira, meus avós também são daí, blá blá blá. Comecei a contar a história pra ela. E a gente ficou praticamente amigas, né? E eu falei pra ela, olha, isso aconteceu e blá blá blá, né? O apartamento não tá disponível, ele tá falando que tá disponível no Booking, e, enfim, o dinheiro saiu da minha conta, só que a menina falou que já tinha tirado o apartamento dela e tudo isso. Ela falou, não, eu vou fazer o possível pra gente resolver aqui pra você, Cami. Basicamente, resumindo a história e o resultado da história, o que aconteceu foi o seguinte: realmente era uma falha do Booking, então eles me reembolsaram o valor completo. E ainda, como pedido de desculpa, eles me deram exatamente metade do valor que eu tinha pagado como crédito na minha conta. Então eles me perguntaram assim: você quer que a gente encontre um apartamento igual para você ou você quer receber o crédito na sua conta e você acha um apartamento seu próprio? E assim, como eu sei que em Paris geralmente os hotéis e os apartamentos são bem ruins, eu preferi escolher eu mesma, então eu pedi o crédito na minha conta. Então, no fim, eu acabei. O que eu tinha pago era mais ou menos 300 euros, então eu acabei recebendo um crédito de 150 euros na minha conta. E eu tive a oportunidade de alugar um apartamento novo, né? De pegar um hotel super fofo, localizado num lugar que eu gostei e tudo isso, que eu acabei pagando exatamente o valor que eu tinha falado pro universo que eu queria pagar. Exatamente, exatamente. Tipo, e eu fiquei assim, obviamente eu não fiquei em choque, porque é assim que a manifestação funciona. Mas, pra mim, essa foi uma grande, grande e bela representação de como que a sua energia ela vai impactar diretamente o resultado daquilo que está acontecendo com você, do seu teste. Porque tinham tantas possibilidades para isso acontecer. Então, até quando ela falou que ela ia depositar o crédito para mim, ela até conseguiu aumentar o valor do crédito, porque eu fui muito fofa com ela e ela, tipo, sei lá, gostou muito de mim. Então, ela quis aumentar o meu crédito. Ela foi falar com o suporte para conseguirem acelerar quando o crédito ia cair na minha conta. Então, ela falou, putz, geralmente demora até uns 3 dias, só que o crédito caiu na minha conta, tipo, literalmente em 10 minutos, assim. Então, assim, se eu tivesse agido de uma outra forma, talvez o crédito nem teria caído na minha conta nos próximos 3 dias, eu não teria conseguido usar aquele dinheiro exatamente na hora. Ou a pessoa teria sido meio ruim, o atendimento teria sido ruim. Tipo, tem tantas possibilidades das quais poderia ter acontecido, e no fim das contas eu acabei manifestando exatamente aquilo que eu queria e exatamente no valor que eu queria, e e acabou sendo também uma história muito interessante até para eu passar para vocês, passar para as minhas mentoradas, tudo isso, para a gente ver como que essa coisa do azar e da sorte acontecem no momento certo. Então, assim, se o primeiro Airbnb não tivesse sido cancelado, né, que eu teria gastado muito mais dinheiro, teria gastado o dobro do dinheiro, né, que eu gastei de fato, se ele não tivesse sido cancelado, né, eu não teria feito o negócio pelo Booking, e se o Booking não tivesse sido cancelado, eu não teria manifestado esse crédito de 150 a 160 euros para eu conseguir
acabar manifestando um hotel super fofo, bem localizado, gastando, tipo, exatamente o que eu queria ter gastado, ao invés de ter gastado, tipo, o dobro do que eu teria gastado. Então, assim, se eu tivesse olhado para tudo isso como apenas um azar, eu não teria conseguido manifestar isso. Eu teria tão limitada que eu ficaria tentando lá forçar uma situação, quando, na verdade, o universo tinha um potencial já para mim, que eu manifestaria um hotel no valor que eu queria, um hotel fofo e blá, 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 só que eu tinha que me abrir para isso, eu tinha que me abrir para essa mentalidade de que tá tudo dando certo e tudo está sempre acontecendo ao meu favor. Então, gente, eu já vi que a gente está em alguns 30 minutos aqui do podcast, então eu vou contar essa história, eu vou dar foco para essa história. No episódio seguinte eu posso contar a próxima história para vocês, se vocês quiserem. É uma história mais pessoal, assim, em termos de relacionamentos e tudo isso. Então, se vocês quiserem, me peçam aqui, só vou contar se vocês me pedirem. Aquelas. Mas eu queria muito, muito, muito que reforçar essa ideia, essa mentalidade para vocês. Então, assim, a minha dica para você, né, vamos dizer, a minha ação alinhada para você olhe para tudo isso que está acontecendo na sua vida, todos os testes que estão rolando hoje em dia na sua vida, como você pode encarar eles de uma forma de que está tudo acontecendo sempre ao meu favor. Você não precisa saber agora o porquê que isso está ao seu favor. Você não precisa ver agora, mas você precisa acreditar, você precisa confiar. Quando você tem essa certeza com C maiúsculo, não a certeza do tipo, eu tenho certeza de que eu vou manifestar mais dinheiro por conta desse booking que foi cancelado. Não, é a certeza de que eu não sei como, mas isso está ao meu favor. Mesmo se seja para me trazer uma lição sobre agendamento de hotéis, sei lá, X. Essa é a importância de olhar para isso. Quando você olha para as coisas dessa forma, você manifesta muito, muito, muito mais rápido, de uma forma muito mais leve. Primeiro porque você começa a se conectar com a sua intuição, você começa a se conectar com um todo, você começa a se conectar com uma vibração e uma energética de que se está tudo sempre acontecendo a seu favor, normalmente é isso que você atrai, então a gente atrai o que a gente espera. E o segundo é porque você começa a desenvolver realmente como a Kabbalah fala, esse DNA do Criador. O Criador, a luz, o universo, né, o todo que é abundante, sabe que tá sempre tudo em seu benefício. Quando você começa a agir dessa forma, você começa a criar essa realidade, você começa a se aproximar desse DNA criador que a gente tem e você começa a manifestar muito mais rápido. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Por favor, não se esqueça de dar 5 estrelinhas pra gente no Spotify. Envie esse episódio para uma amiga ou para uma pessoa que você acha que precisa muito receber essa informação, que está passando por um teste, que vai se beneficiar de incorporar esse mindset, essa mentalidade na sua vida. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu desejo para vocês um ótimo final de semana, uma ótima semana e uma semana muito alinhada e intuitiva. E a gente se vê no próximo episódio, na próxima sexta. Tchau, tchau!